Bom, hoje, como o nosso irmão Ronaldo já fez nosso prefácio, a gente vai falar sobre filosofia. O tema são Pitágoras e a escola que ele funda, iniciática, que tem as suas ramificações até o dia de hoje. Nós somos também frutos dessa semente inicial que ele plantou há 2.500 anos atrás, né? A intenção não é trazer a filosofia clássica, né? Porque senão é só ir numa universidade, na internet aí você consegue achar essas informações. A intenção é trazer aquilo que ele colocou, como que isso se relaciona com o conhecimento aqui da gnose, na gnose especificamente aqui no Roncador, né? Então eu não trouxe nem slide para não ficar aquelas palestras, aquelas coisas. Eu trouxe uma lista de tópicos aqui que eu pretendo cobrir. E se alguém tiver alguma contribuição, é só levantar a mão. A ideia é fazer uma coisa mais aberta, mais dinâmica do que eu ficar falando aqui por 40 minutos, entendeu? É a nossa ideia. Mas para a gente começar a falar de filosofia, a gente tem que entender qual que era o pensamento geral desses filósofos, não só de Pitágoras, mas toda a Grécia Antiga, ela parte de uma ideia de cosmos. O que significa cosmos? Harmonia. Ela não parte da ideia da ciência moderna, que é tudo um caos. Ela parte da ideia de que existe organização, que existe harmonia. O ser humano, ele precisa se adequar nessa harmonia. Essa é o princípio que norteia toda essa filosofia clássica, desde Pitágoras até Platão, Aristóteles mais para frente. Entendeu? Então, segundo Pitágoras, viver segundo a natureza é viver segundo os deuses. A finalidade do homem, então, é trazer a ideia de cosmos para si, ou seja, se transformar num microcosmos, que é justamente aquilo que nos traz o mestre Samael. É trazer toda essa organização, essa harmonia que presente na natureza como um todo, para a nossa vida, para nosso cotidiano, para as nossas relações, tanto com as pessoas, familiares, no nosso meio social, quanto com o ambiente, com tudo, né? E esse primeiro ciclo de palestras, a gente vai falar sobre filósofos que são denominados pré-socráticos, o que é um termo já bem ruim, porque nem todos são antes de Sócrates, entendeu? Então, mas só para ter se alguém quiser pesquisar depois alguma coisa, só para ficar mais fácil das referências, né? A bibliografia sobre eles são muito escassa, principalmente em português, a gente não acha muita coisa. E quem deixou muita coisa, especificamente de Pitágoras, foi um homem chamado Filolau, de Crotona. E a história narra, tem alguns fragmentos do texto dele, que é de onde a gente tira a maior parte das informações sobre a escola pitagórica. E a história narra que Platão, depois que descobre que há a existência desses filamentos, ele paga uma fortuna para obtê-los, entendeu? Então a gente tem uma outra referência de um grande pensador, que na verdade a sequência é mais ou menos assim: Pitágoras, Parmênides, Sócrates, Platão, Aristóteles. Seria eles dão continuidade nessa sequência dessa escola. Só que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, no meio do caminho, essa escola se fecha e não é mais divulgado absolutamente nada a respeito dela, né? Sobre Pitágoras em si, da biografia dele, a gente conhece muito pouco e alguns até questionam se ele realmente existiu. A minha visão pessoal e compartilhada ainda por algumas outras pessoas, né? Gente que deixa uma marca tão profunda na história como esses grandes pensadores, não é possível que tenha sido fruto de um imaginário, entendeu? Esses que dizem que Pitágoras não existiu de fato, eles se baseiam em alguns textos. Por exemplo, tem filho de Alcebiades, ou Pitágoras, entendeu? O que
é mais provável que tenha acontecido? Existiu um Pitágoras que fundou essa escola e os reitores, os mestres dessa escola foram ganhando esse título de Pitágoras posteriormente, entendeu? Na minha visão, aquilo que faz mais sentido, né? E Pitágoras, ele é assim como todos os grandes seres, ele é anunciado, assim, é dito para aquela sociedade que, olha, vai vir um Messias, vai vir alguém especial. E assim como desses grandes seres, é anunciado pela Pitonisa, que eu já vou dar uma pincelada, que vai nascer o Pitágoras. Todo mundo sabe do oráculo de Delfos, mais ou menos a história, o Templo de Salomão? Quem sabe, levanta a mão, assim, só para a gente ter uma... Já ouviu falar, mas não sabe a história, né? O templo de Apolo, que é o oráculo de Delfos, é o templo de Apolo, né? Conta a história que habitava lá uma serpente enorme, chamada Pítia, entendeu? E Apolo é quem derrota a serpente, é quem doma a serpente, e sobre o corpo dela em cima forma-se o oráculo de Delfos. E aí por isso que aí os oráculos são sempre mulheres, entendeu? E são chamadas as pitonisas, porque elas são as pítias, né? Serpentes, entre aspas. Aí a gente já tem uma primeira analogia muito clara com o ensinamento gnóstico. E não só com o ensinamento gnóstico, com todas as religiões, elas têm essa figura da serpente, que é justamente, aqui trazendo para o termo gnóstico, é a Kundalini, que nada mais é do que a nossa coluna vertebral, que conforme a ala ganha asas ou sobe, ela forma a serpente, né? E aí, só que isso vai ser uma outra palestra específica, né? Não vamos se aprofundar nesses assuntos para a gente chegar onde é o centro realmente da palestra, né? Então, o próprio nome Pitágoras, Ágora, é o local, a praça pública, o local de oratória, né? Ágora. Então, Pitágoras é aquele que fala a verdade das pítias, entendeu? Da serpente. O próprio nome dele já é um indicativo do que ele veio fazer, né? Que era justamente divulgar, abrir esse conhecimento. Ele era um feminista nato. A mestra principal dele chamava Temistocleia e era justamente o oráculo de Delfos. E ele era um dos poucos, nessa época, a admitir mulheres na escola, entendeu? Então, você imagina o quanto que a gente regrediu. Isso era quase 500 antes de Cristo, né? Pouco antes ainda do que isso. E até hoje a gente ainda tem questões que a gente sabe, não precisa ficar também expondo, né? E ele provavelmente era casado com Teano, a filósofa. Também era da escola pitagórica e ela é quem traz uma ideia muito importante para Aristóteles, que a gente pode ver no outro futuro, que se chama a doutrina do meio termo, ou média áurea, entendeu? Que nada em excesso, nada em falta, tudo pelo caminho do meio, que já é basicamente o nosso lema aqui dentro do roncador, tudo é o caminho do meio, o caminho do meio, o caminho do meio. Essa é... E está ligado também, é claro, na ideia de equilíbrio, entendeu? De que tudo tem para ser em harmonia, você não pode focar só para um lado. Se você focar só no seu lado espiritual, deixar de lado o seu lado material, você não vai estar bem. Se fizer o contrário, se você só focar no seu lado material, não focar no seu lado espiritual, você também não vai estar bem. Você precisa ter esse equilíbrio. Se só foca o trabalho e deixa a família de lado, ou vice-versa, em tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente tem que buscar esse equilíbrio, que o mestre Samael depois chama de centro de gravidade da consciência, ou centro permanente de consciência, que é justamente você se ancorar
num ponto onde todos os outros se equilibram, né? E uma outra razão pela qual acredito que Pitágoras, o homem Pitágoras inicial, realmente existiu, tem diversos textos de diferentes pessoas, de diferentes lugares, que falam sobre o mesmo ser, que viajou Egito, Pérsia, Índia, entendeu? Ele tem passagem por vários lugares. A vida dele é repleta dessas místicas, entendeu? Em volta dela, e é por isso que alguns usam isso como argumento de que ele não é possível que essa pessoa tenha existido, né? Mas, por exemplo, eu trouxe alguns trechos de Porfírio, ele é do século V a.C. Diz que Pitágoras aprendeu egípcio com o faraó Amoses e era o único estrangeiro a ser aceito nos altos rituais das Dióspolis, que eram Alto-Tebas no Egito. Plutarco já é um pouco mais século I, ele diz que Pitágoras, né, recebeu instruções do sacerdote Enufis de Heliópolis. Clemente de Alexandria, século II, ele é cristão, diz que foi discípulo de Sócrates, um arquiprofeta egípcio. Então tem diversos outros personagens históricos que trazem essa peregrinação de Pitágoras. Alguns dizem que ele foi escravo, que ele foi dessa peregrinação pelo Oriente, e ele volta para sua cidade natal em Samos, querendo divulgar esse conhecimento, abrir esse conhecimento, né? E era uma escola de virtudes, né? Lá as pessoas tinham que se exercitar, tinham que aprender estudo, não só filosofia, matemática, música, né? Todas essas disciplinas, justamente com essa ideia também de equilíbrio, né? Só que quando ele volta e tenta abrir a escola, na cidade de Samos tem um tirano governando, que o nome dele era Polícrates. E aí já não dá muito certo logo de cara, né? E ele sai então pela Grécia antiga, né? Samos hoje é Itália, né? Mas bem na época de Pitágoras era Grécia. E ele sai procurando algum lugar onde ele possa fundar essa escola. E ele encontra um homem chamado Milon, que é Milon de Crotona, se alguém quiser pesquisar depois. Ele era um homem extremamente forte, assim, digamos. Conta a história que um dia caiu o telhado, ele segurou para o pessoal sair antes mas também tem ideia com a rocha, uma âncora, né? E ele cede a própria casa para fundar a escola. E é engraçado que até hoje estamos aqui na casa escola de Barra do Garças, né? Ele essa primeira que traz esse conhecimento do Oriente pro Ocidente, o primeiro que faz isso é Pitágoras. A ramificação da escola iniciática de Pitágoras, a gente está hoje aqui, né? Senão, muito provavelmente nem aqui estaríamos, né? Já tem remete a tempos antiquíssimos, né? Entrar na escola pitagórica significava abandonar tudo, né? Era necessário celibatário. Depois de um tempo, todos os bens daquela pessoa eram disponibilizados por um bem comum. Então era uma coisa que chocava, não era para todo mundo, assim como até hoje também não é, né? E na porta da escola tinha uma frase que era assim: para trás profanos, né? Entendeu? Assim, daqui para frente, se você quiser entrar, vem comigo, mas daqui para deixa o seu lado profano para trás, entendeu? É só da porta para fora, né? E ele tem a tríade de pensamento é fraternidade, tolerância e razão, que também já é muito próximo
do nosso lema, da nossa casa escola, do nosso roncador: paciência, persistência e tolerância, né? Tá diretamente aí relacionado, né? E como é que fazia para entrar na escola pitagórica? Todo mundo era aceito, sem distinção. Todo mundo era aceito para fazer as provas. Para entrar é outra história, né? Então, não tinha distinção de homem, mulher, cor, escravo, não tinha nenhuma distinção, só que ele precisava passar por 3 provas. A primeira era a prova do conhecimento, onde saber se a pessoa tinha alguma noção, alguma afinidade com algum dos temas, ou música, alguma coisa, entendeu? Essa era a primeira prova. A segunda da prova era coragem. Então ele tinha que entrar numa caverna amaldiçoada, né, que era, entre aspas, amaldiçoada, né? E aí, se a pessoa quisesse entrar, ela tinha que ir lá sabendo que a caverna era amaldiçoada, entendeu? Então já ficava mais um tanto para trás. E a última era a prova das virtudes. Aí essa era onde pegava mais o pessoal, que, por exemplo, alguns dos alunos se vestiam de mendigos, se vendiam de pedinte, pessoa da rua, ia lá pedir alguma coisa, um copo d'água, e aí se tivesse, se não desse, ou não se portasse de uma forma correta, né, já também não era aceito. Só que isso, imagina vocês, hoje em dia já é difícil ter uma escola secreta, já se afloram, principalmente na sociedade e na política, se afloram algumas ideias não muito positivas, né? E na época tinha um cidadão chamado Silon, em Crotona, que era da alta sociedade, da riqueza. Ele faz as 2 primeiras provas e passa. A segunda, inclusive, do conhecimento, a primeira do conhecimento, ele faz uma prova oral com Pitágoras. Essas provas orais, você não via o Pitágoras em si, né? Só que aí na prova da virtude ele enxota o pessoal, e aí ele é rejeitado porque é irado, né? Então ele é rejeitado. E ele fica mordido com isso, organiza a cidade e bota um fogo na escola. E a partir daí a escola vira 100% secreta, não tem mais aparição pública. Alguns dizem que Pitágoras morreu nessa coisa, outros dizem que não, enfim. Mas isso é o que menos importa, assim, se ele viveu ou não. E sim que os seus ensinamentos até hoje estão presentes, né, da nossa vida. Então, a pessoa entrou para a escola pitagórica, né? O que ela fazia lá? O primeiro, eles eram divididos em 3 graus, ou câmaras, né? Exatamente como é dividida a nossa escola aqui. Se vocês perceberem, o modelo de escola pitagórica é o modelo da escola iniciática. Se ele que inventou ou não, ou se ele trouxe isso de algum outro lugar, dos egípcios, entendeu? Do nosso molde ocidental, é a pedra fundamental, é o ponto de partida. Se você pegar qualquer uma das escolas, elas batem sempre nessas mesmas teclas, né? E até hoje a gente não aprendeu, né? Então, o primeiro grau era o grau dos acústicos. Eles não podiam falar nada. 2 anos era só acústico, não podia falar nada. Você primeiro escuta, entendeu? Aí ele trabalha com a música, trabalha com som, com várias outras coisas, mas você por enquanto não fala nada. O segundo grau eram os matemáticos. Matemática é a própria definição de ciência, né? Até coloquei aqui: matema significa conhecer, entender, e tic significa técnica ou arte, né?
A própria matemática é a arte de entender. Então, até algumas discussões sobre se matemática é ou não ciência, ou se existe alguma outra ciência que não é matemática, né? Porque ela vai buscar justamente essa relação do que é verdadeiro. E para Pitágoras não era a intenção de se buscar essa matemática, não era desenvolver a técnica da matemática, era desenvolver o matemático, entendeu? Porque a pessoa, ao pensar naquelas geometrias sagradas, ao pensar na harmonia que ela via na natureza, ao pensar na harmonia que ela via no universo, ao perceber na música, a relação, as proporções, entendeu? Isso desenvolvia a capacidade dele de se aproximar desse cosmos, de se aproximar, de se tornar esse microcosmos, entendeu? O objetivo não era desenvolver a matemática, e sim a si mesmo, né? Que é o ponto-chave de por que estamos aqui. A intenção de se estudar, de se falar sobre filosofia, não é aprender a filosofia, é nos tornarmos filósofos, é trazer essa filosofia para dentro da nossa vida, nos aproximar desse nosso ser, nos aproximar dessa harmonia, né? Porque senão não faz sentido. O conhecimento só é bom quando ele é aplicado para a gente, entendeu? Se alguém desenvolve as ondas de rádio, nunca tem celular para ninguém, não adiantou nada, entendeu? Não faz sentido, só vai ser bom quando ele é aplicado, né? E o terceiro grau é justamente o grau dos físicos, né? Dos físicos, os estudantes da própria natureza, né? Que aí é quando se atingia o maior grau dentro da escola pitagórica, né? E aí tem algumas frases bem interessantes que são ditas dessa escola, né? Isso é assim: perdoemos com antecipação aos que têm intenção de nos ofender. Antes de você ser ofendido, já perdoa, nem precisa. Você já. É uma atitude diante da vida muito bonita, né? De você não se ofender com nada de ninguém, já está todo mundo perdoado, né? E o iluminado não pode se ressentir contra o bastão do cego que o toca. O iluminado não pode se ressentir com o bastão do cego que o toca. Cego, do cego. Porque a partir do momento que a pessoa tem algum conhecimento desse lado místico profundo, a partir do momento que ela começa a se portar de uma forma diferente do que a maioria, automaticamente chega alguém lá para cutucar, entendeu? É estranho, é provocativo para nós mesmos até. A gente tem que pensar quando que nós fazemos isso. Quando a gente vê uma pessoa lá quieta, vai lá futucar, contemplativa, né? Já tem uma ideia também de atração dessa, né? Tem até uma frase da nossa Vestal, né? Que é: se você quiser seguir esse caminho, se torne um farol, né? Então, que aí você automaticamente, mas também automaticamente gera luz, mas automaticamente também atrai as trevas, né? Então, tudo tem essa dupla conotação, né? A filosofia consiste no equilíbrio dos humores da alma e na harmonia dos movimentos do corpo. Então, também traz essa ideia de dualidade também, entendeu? De que não adianta você só cuidar da alma, não adianta você só cuidar do corpo, entendeu? Também você tem que ter, de novo, na ideia do equilíbrio, né? De que é tudo estamos aqui, né, nesse mundo terreno, né? Tudo aqui é dual, a gente tem que lidar com o lado material, tem que lidar com o lado espiritual dia a dia, entendeu? Sem equilíbrio
né? A gente vê, de novo conversando com a minha mãe que é psicóloga, ela percebe a ausência de saúde mental das pessoas também. E é muito disso, na nossa visão, minha visão aqui também, dela também, é devido justamente a essa falta de espiritualidade. Porque a vida para de fazer sentido. Quando você, se daqui a pouco eu vou morrer, não vou ficar com nada, e vai acabar tudo, minha alma não tem a ver, para que eu vou tratar os outros bem? Aquilo vira um utilitário, né? Vira um meio, só para me servir. Vocês conseguem perceber essa ideia, né? Então, sem esse outro lado, ele é o norte, é o que nos baseia, é o que nos mostra o caminho das virtudes, que é justamente o lado espiritual. Não tem outra forma de conciliar essas duas coisas, né? E algumas outras doutrinas, né, da escola pitagórica são a existência da transmigração das almas, que seria a reencarnação. Eles acreditavam em reencarnação, assim como nós aqui do Roncador também. E parando um pouquinho nesse tema, a reencarnação vai ser uma questão também até de harmonia, de justiça cósmica, né? De que se você, por um lado, fez bem, você mantém isso e traz um lado bem. Se você, por um lado, fez mal, você não pode ser... É contraintuitiva uma ideia de equilíbrio, de que se você fez mal, você vai ser punido para sempre, né? Se você fez bem, você vai ser louvado para sempre. Entendeu? Você consegue entender que não tem uma proporcionalidade nas coisas? Então, é por isso que a transmigração das almas. E um ponto de polêmica em relação aos pitagóricos, dizem que acreditam em metempsicose, que seria um humano poder reencarnar num corpo de um animal ou alguma coisa, né? E eles usam como base nisso um trecho onde tem um homem chutando um cachorro, e Pitágoras fala: não chuta, que eu ouvi pelo grunhido dele, eu ouvi um amigo meu que faleceu, entendeu? Só que assim, o objetivo não era dizer que aquele cachorro era amigo dele, era assim, não faz isso, entendeu? Não necessariamente era uma doutrina aceita por todos, né, dentro da escola pitagórica. Uma outra que é bem interessante é que levar uma vida virtuosa é obedecer a certos preceitos, né? E hoje seria toque. Por exemplo, o lado que você entra da cama não pode ser o lado que você sai. Se você calçar o sapato, o pé que você calçar o sapato primeiro, não pode ser o pé que você descalça primeiro. Não pode comer feijão. Alguém consegue? Vamos. O que vocês sugerem o que vocês acham, trazendo para o conhecimento gnóstico? O que vocês acham que seria isso? De não levantar da cama do mesmo lado, não calçar o pé ao contrário, não ter o pé que você calça, o pé que você descalça. Trabalho de autoobservação. Perfeito. Autoobservação. Que a pessoa desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, presta atenção no que você está fazendo. É justamente a autoobservação. É se autoobservar de momento a momento tudo aquilo que você faz. É só assim, é o único jeito de você melhorar. Entendeu? Quem que está prestando atenção na hora de calçar o sapato? Né? Você chega ali, calça e pronto, vai embora, vai tirar, nem sei qual que eu tirei primeiro. Na verdade parece uma piada, né? Parece um joguete que traz o conceito de autoobservação embutido ali, que ou você observa só o joguete, ou então você olha realmente a intenção da coisa. Entendeu? Aí vira como se desqualificasse a escola, entendeu? Quando na verdade, olha, aqui eles já estavam muito mais na frente do que o senso comum, né, traz essa ideia, né? E
todo dia, né, eles tinham que se fazer 3 perguntas no final do dia. Em que eu falhei? O que eu deveria ter feito de bom? E o que eu fiz e não deveria ter feito? Também numa autoobservação clara e também muito da chave Sol, também me remete um pouco à ideia da chave Sol do Mestre Samael, que é sujeito, objeto e lugar. É você, sujeito é quem eu sou nesse momento, os objetos que estão à minha volta, como meu objeto de estudo de atenção, e o lugar onde eu estou. É para trazer justamente esse centro de gravidade daquela pessoa, para você se observar a momento. Que é basicamente a ideia da gnose como um todo. Autoobservação é se tornar uma pessoa melhor todos os dias. De dia após dia, ser um pouquinho melhor do que eu fui. Hoje eu tenho que dar um passinho a mais do que eu dei, né? Ou seja, na verdade, existe uma conexão clara entre essa ideia dessa escola pitagórica com o que a gente estuda também de conexão do Mestre Samael. Sim, a gnose é esse conhecimento, é exatamente esse o conhecimento. A gnose significa conhecimento, só que não é qualquer conhecimento, é justamente esse, é aquele que nos vai tornar melhores, é aquele que vai nos aproximar da nossa essência, é aquele que vai nos aproximar do microcosmos, da nossa harmonia, né? É isso que a gente está buscando aqui, é isso que esses mestres, grandes mestres egípcios, babilônios mais antigamente, e que Pitágoras foi lá buscar e trouxe para o Ocidente. Ele é o primeiro que faz essa ponte entre esse mundo, que depois é o nosso caminho da esperança, né? Até chegar, né, dos gregos para os incas, até chegar até nós. Só algumas curiosidades interessantes. Todos eles na escola pitagórica usavam túnicas de linho branco. Eles faziam exercícios físicos também, né, de ginastas. Então até o próprio Milan, acho que foi 12 vezes campeão olímpico, tem algumas histórias assim. E o respeito à vida era muito grande, e eles eram vegetarianos, inclusive. E é interessante também, quem tiver a oportunidade de ir ao nosso encontro vai ver que a maioria das pessoas usa uma túnica branca, né? Assim, então, falar de filosofia não é só filosofia, é gnose pura e simples, na sua origem, né? Bom, pessoal, por hoje, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida que eu souber relacionado ao tema. E se não, eu convido a todos para voltar na semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre Parmênides. Parmênides é para mim, um dos maiores pensadores da história e que é pouquíssimo conhecido. Então fica cena dos próximos capítulos. E agora, como todas as quintas-feiras, né, teremos a nossa cadeia de cura ali no átrio. E quem puder. Bom, e assim finalizamos com a nossa saudação. Que o sol nos ilumine.